O objetivo dessa Masterclass é mostrar para vocês os erros mais comuns, as brechas que existem no laudo de insalubridade, nos laudos periciais de periculosidade, para você entender como impugnar esses laudos com maestria, de forma que ele gere subsídios para os advogados, né, caso não seja você o advogado que esteja atuando no caso, ou o assistente técnico, para que a parte que você está atuando, seja reclamante ou reclamada, tenha a possibilidade realmente de ter uma ampla defesa, inclusive em questões técnicas, né? A parte de impugnação de laudos, ela é um verdadeiro tabu aí para os profissionais que atuam nas perícias trabalhistas, que atuam dentro dos processos judiciais. Por quê? Porque muita gente acha que o juiz não lê as impugnações, que o perito jamais vai mudar o laudo pericial dele, que não se pode contestar tecnicamente um perito da justiça. Como o perito é de confiança do juiz, a impugnação não vai mudar em nada o resultado do caso, e o fato é que isso tudo se trata apenas de achismos. Vou mostrar aqui ao longo da nossa aula, eu vou compartilhar muitas coisas com vocês. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é alguns prints de alunos meus que tinham essa mesma ideia, tinham esse mesmo tipo de pensamento e por aplicar a técnica, a metodologia que eu vou falar aqui hoje para vocês, mudou completamente a atuação deles e o pensamento. Aqui o Antônio Pena, mais um processo que o perito, sem ter como sustentar a sua conclusão inicial após a impugnação, resolve retificar-se favorecendo o meu cliente. Esclarecimentos e retificação do laudo técnico pericial. Então veja que isso não existe, né? De que o perito não muda, de que é impossível contestar um laudo pericial. Isso verdadeiramente é apenas um tabu. Ó, compartilho com vocês a minha primeira impugnação acatada. Aqui, ó, saiu hoje o resultado da minha primeira impugnação e foi favorável. Eu sou da parte da reclamada. Aqui o Eduardo. Hoje a advogada me ligou relatando que o perito voltou atrás na decisão e afastou a insalubridade. Um resultado enorme para mim. E realmente é um resultado de muita alegria, de um sentimento muito satisfatório. Por quê? Porque realmente a gente tem essa imagem, né? A gente, quando começa a falar sobre perícias, a primeira coisa que vem na mente, o que que é? É o perito da justiça, alguém superior, não é verdade? Porque, olha, é o perito, meu Deus! E, de fato, o que faz com que você consiga contestar um laudo pericial com efetividade, com que esses meus alunos tivessem resultados, é que eles aplicaram um método que traz luz a diversos pontos que ficam escondidos muitas vezes dentro dos laudos periciais e que, quando não são explorados, acabam gerando caracterizações ou descaracterizações equivocadas. Então, esse método de trabalho, ele é aplicado a qualquer profissional que atua com perícia trabalhista, seja advogado de reclamante, de reclamada, que elabora impugnações de laudos periciais, assistentes técnicos, todo e qualquer profissional que queira ter mais agilidade na hora de elaborar uma impugnação e aumentar as chances de êxito nas perícias, pode e deve utilizar uma metodologia de trabalho. Por quê? Porque o resultado, ele acontece quando você atua de forma intencional. É o chamado princípio da intencionalidade. Não adianta você querer ter um resultado de forma intencional se você faz uma impugnação, uma contestação de forma aleatória, abordando princípios de forma desconexas, princípios que nem sempre fazem sentido para impugnar tecnicamente um laudo do perito e fazer com que o perito volte atrás nas suas conclusões, ou até mesmo fazer com que o juiz deixe de seguir o laudo pericial para seguir as manifestações feitas pelas partes. Então, a intencionalidade, ela faz com que você consiga gerar resultados de forma proposital. Você não fica mais naquela só dependência do que o perito vai dar, o perito vai caracterizar. Caso seja algo desfavorável ao seu cliente, você tem como contestar esse laudo, impugnar esse laudo de forma intencional e gerar o resultado. Quando eu iniciei na assistência técnica pericial, uma das primeiras coisas que eu vi era que a impugnação de laudo, Vagnão, só serve para cumprir tabela. E não tem como reverter os casos, Vagnão. Não tem como gerar resultados para a empresa. Na prática, o que me era colocado é que era apenas para cumprir os prazos
e ajudar os advogados a cumprir lá o rito dos processos. Não era algo efetivo, porque de verdade era feito sem intencionalidade, era de forma aleatória. Eu era assistente técnico de um grupo empresarial com mais de 20 mil funcionários à época, e eu havia sido recém-promovido a engenheiro de segurança corporativa e me tornado responsável pelas perícias da empresa no Brasil inteiro. Eu cheguei a ter uma perícia por dia útil do ano. E uma coisa que me chamou a atenção logo de cara é que esse pensamento de que, olha, não adianta contestar o laudo do perito, fazer uma impugnação mais elaborada, algo que você demande um trabalho maior, um esforço, um estudo maior. Esse tipo de pensamento vinha de profissionais de segurança que eu admirava, que eu me espelhava e até mesmo de alguns advogados que eu acabava atuando em conjunto ali no departamento jurídico da empresa. Eu tinha um receio gigantesco de confrontar os peritos, porque eu via realmente com aquela aura, né, de serem profissionais superiores, tem a função, o status de perito, era aquilo, o perito chegou, olha, o perito pediu, e no final eu acabava apenas recorrendo a modelos prontos que tratavam mais de lamentações do que propriamente impugnações técnicas. E isso aconteceu durante um bom tempo. Ficava só patinando, fazia as impugnações só para cumprir tabela. Foi quando a diretora do departamento jurídico, ela me chamou para uma reunião com todo o corpo jurídico da empresa e me lançou um desafio: estruturar uma nova forma de atuar nas perícias e de elaborar as impugnações dos casos desfavoráveis, porque estavam aumentando demais e nós precisávamos dar uma resposta para os acionistas da empresa. E eu fiquei um tempo quebrando a minha cabeça para entender como que eu ia fazer isso, inclusive contrariando tudo aquilo que eu tinha sempre escutado, tudo aquilo que eu tinha aprendido com os meus mentores que eu trabalhava junto na época. Bom, o fato é que eu fiquei um tempão quebrando a cabeça de entender como que eu vou fazer isso, como que eu vou mudar a forma de fazer as impugnações, indo contra tudo aquilo que eu sempre tinha escutado, com o que eu tinha aprendido. Bom, a minha chave virou de verdade, foi meio que por um acaso. Como muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? Eu estava batendo papo com um dos advogados mais experientes da empresa, cara, eu não entendo como que o advogado, ele defende a pessoa, mesmo a pessoa estando errada, né? Isso para mim não faz sentido. E ele me falou, Wagner, não, o fato é que o advogado não defende a pessoa. O fato é que ele defende a lei. O fato da pessoa estar inserida ali no meio, muitas vezes é só um detalhe. O que de fato nós trabalhamos em cima das leis. E eu fiquei remoendo aquilo para compreender. Foi então que eu percebi que essa forma de trabalhar fazia total sentido para as perícias e para as impugnações de laudos. Por quê? Os laudos periciais, as impugnações, elas devem ser feitas baseadas nas normas regulamentadoras que tratam as questões de insalubridade e periculosidade e estão inseridas no texto legal da CLT. Ou seja, são laudos, são impugnações, são documentos que deveriam ser baseados em leis. Quando isso me deu esse estralo, quando me deu esse insight, quando eu consegui enxergar claramente essa questão, eu comecei a estruturar uma forma de trabalhar em que o meu objetivo não era defender o CNPJ da empresa que eu trabalhava, que era o meu cliente na época, era defender a norma. Foi então que eu comecei a me desenvolver amplamente na parte técnica. Por quê? Para eu defender a norma, eu precisava entender tecnicamente aquilo que ela dizia, aquilo que ela colocava como sendo o texto legal. Foi quando apareceu o meu primeiro grande e gigantesco teste após implantar essa forma nova de trabalhar na impugnação dos processos. A empresa ela teve um processo coletivo e eu tive que impugnar o laudo pericial desse processo coletivo. Esse processo envolvia 41 funcionários na função de caldeireiros, uma empresa que um dos seus segmentos de atuação é de manutenção industrial. Então, o processo do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, com 41 pessoas, a média de período de trabalho de 2 anos e meio, pedido de insalubridade em grau máximo, pedido de periculosidade, totalizando um valor de indenização de aproximadamente R$ 2.200.000. E o perito, ele concluiu no laudo pericial pela caracterização integral para todos os substituídos
da insalubridade em grau máximo e da periculosidade, tá? Então eu precisei fazer o quê? A impugnação do laudo, precisei fazer a impugnação dos esclarecimentos dados pelo perito e, utilizando a técnica que eu estava desenvolvendo, a magistrada sentenciou o caso determinando o pagamento do adicional de insalubridade em favor de 29 apenas dos 41 substituídos, excluindo totalmente o pagamento do adicional de periculosidade para todos os substituídos, o que gerou uma economia na empresa de aproximadamente R$ 1.700.000. Quando eu recebi esse resultado, eu fui nas nuvens. O autor e a ré celebram um acordo beneficiando 29 substituídos. Então, isso aqui foi uma vitória gigantesca, porque efetivamente eu validei aquilo que eu fazia até então somente de forma empírica, sem saber se funcionava ou não, gerando uma economia de mais de R$ 1.700.000 para a empresa. Após a definição desse caso, eu tive a real certeza de que a metodologia que eu tinha criado era válida e, principalmente, ela poderia ser aplicada a qualquer tipo de caso, porque eu estou tratando a lei e não o CPF ou o CNPJ. Muitas vezes o perito dá mais trabalho que a perícia, porque às vezes o laudo pericial é tão mal estruturado, tão mal elaborado, tão deficiente tecnicamente, que a impugnação dá um trabalho gigantesco, porque você precisa rebater tantas coisas que se você não tem uma estrutura, se você não tem um método para fazer isso, fica praticamente impossível, de verdade. Bom, agora nós vamos para a parte prática, onde eu vou te mostrar alguns erros e brechas comuns de laudos periciais de casos em que eu atuei, que são passíveis de serem impugnados quando você utiliza a técnica adequada, independentemente da parte que você esteja atuando, reclamante ou reclamada, não importa. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, onde eu vou mostrar alguns trechos de laudos periciais, algumas impugnações que eu elaborei sobre esses laudos e o resultado, inclusive, dessas impugnações. Então, esse aqui é o primeiro caso. Esse aqui é um caso de periculosidade, onde um ex-funcionário da empresa atuava na função de gerente operacional e ele visitava algumas unidades da empresa. Algumas unidades havia a necessidade de pagamento de periculosidade, a empresa tinha um laudo, e outras não. E nos meses em que ele visitava as unidades que precisavam pagar a periculosidade, ele recebia o adicional. Nos outros, não, porque ele não tinha exposição ao risco. E aí ele saiu da empresa e entrou com um processo pedindo periculosidade durante todo o período. A alegação da perita, na caracterização, uma das alegações dela foi o seguinte, que os locais em que ele trabalhava são locais que existem áreas de risco por inflamáveis e ou por eletricidade. Aqui já tem um ponto. Ela não especificou em momento algum quais eram essas áreas de risco. Ela apenas faz uma ilação. E aí ela adota que, por um princípio de razoabilidade, entendo que cabe adotar por amostragem o levantamento apresentado pela empresa e considerar como parâmetro para os demais meses do período de prescrito, ou seja, os meses que ele não recebeu adicional de periculosidade. Então ela se utilizou apenas de informações que não se comprovaram na prática, opinião pessoal e abordou um critério de razoabilidade. E eu nunca tinha visto isso daqui foi no ano passado, tá? E eu fui atrás disso para entender, para poder fazer a impugnação do laudo. Então aqui está a minha impugnação. Aqui eu fiz um resumo dos períodos e tempos em que ele acessava ali as unidades. Ele acessou empresas no período de periculosidade de apenas durante 11 vezes. Então eu abordei a questão da eventualidade e destrinchei o princípio da razoabilidade invocado pela perita. É um princípio previsto numa lei que regulamenta o processo administrativo da administração pública federal. Ou seja, não tem qualquer relação com legislação trabalhista, com a questão técnica, a caracterização técnica que estão previstas lá no artigo 193 da CLT e na NR16. É um mecanismo de controle de atos administrativos. Então, vejam que eu abordei uma questão legal, é um princípio que existe em uma legislação aplicada a isso. Porém, não se aplica a questão legal que rege o tema da perícia, que é a periculosidade. Além disso, infringe conceitos técnicos, porque a perita fala que tem área de risco, mas qual área de risco? Qual a delimitação? Qual o agente de risco? Então, ela infringiu questões legais,
questões técnicas, questões que estão previstas no CPC, no Código do Processo Civil, artigo 473, inciso 2º, além do parágrafo 2º, que determina, o artigo 473 do Código do Processo Civil, ele diz o que o laudo pericial deverá ter, ou seja, como o laudo pericial deverá ser estruturado. E lá é mandatório que o laudo pericial deverá conter análise técnica ou científica realizada pelo perito, e é vedado ao perito emitir sua opinião pessoal. Então, vejam que é um erro crasso da perita aqui invocar uma questão legal como o princípio da razoabilidade para gerar ou para argumentar, para sustentar a sua caracterização da periculosidade. Assim como um erro técnico dizer que no local existem área de risco por inflamáveis, mas em momento algum apresentar qual é a substância inflamável, comprovar que existe substância inflamável no local, que existe área de risco por conta da eletricidade, mas não definir qual era a atividade prevista no anexo 4 do NR16. Então, num pequeno trecho, ela teve um erro técnico e um erro de âmbito legal na caracterização realizada. E isso, quando você consegue abordar na sua impugnação, isso gera um resultado muito favorável, muito positivo. Eu vou abrir aqui para vocês o e-mail que eu recebi do advogado do caso, para vocês verem o sentimento gerado. Aqui, ó. Gostaria de agradecer ao seu Wagner pelo trabalho primoroso ao qual foi juntado aos autos. Compartilhe manifestação do laudo técnico apresentado pelo reclamante. Então, vejam que quando você consegue abordar esses erros dos laudos periciais, você passa a gerar subsídios para o advogado. Você passa a gerar estratégias de atuação para os advogados, talvez estratégias que não estivessem inseridas no âmbito da defesa planejado para o caso. E isso faz com que os resultados sejam fantásticos. Aqui um outro caso que eu vou trazer para vocês. Esse aqui é um processo coletivo, onde a perita fez a análise do caso, e aí ela fez a caracterização da insalubridade em grau máximo para 11 substituídos, eram mais de 200 substituídos no processo grande, então a gente já conseguiu um grande resultado na perícia utilizando essa metodologia, de abordar a questão técnica e legal, e ela caracterizou a insalubridade para 11 substituídos em grau máximo em diversos períodos. E um dos motivos foi que ela considerou como um dos produtos utilizados pelos profissionais que atuavam na empresa, um desengraxante, como um produto classificado como hidrocarboneto e composto de carbono, previsto como insalubre lá no anexo 13 da NR15. Uma das grandes pontos controversos do anexo 13 da NR15 são os hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. Então ela diz aqui, ó, o produto é classificado como insalubre em grau máximo como anexo 13 da NR15. Ela põe aqui a utilização que ela fez de um programa para justificar a sua caracterização, as fichas de EPI que precisavam ter ali, os EPIs, e aqui a caracterização para os profissionais. Então, diversos períodos aqui de caracterização para diversos profissionais. Quando eu peguei o laudo pericial, eu fui entender o porquê desses períodos e o produto utilizado para poder gerar subsídios e contestar tecnicamente e teoricamente as informações dadas pela perita. Porque para mim não fazia sentido ter períodos espaçados de caracterização como dessa forma aqui. Ou seja, a empresa consegue neutralizar a exposição na maior parte do período, mas só porque um mês de 2021, que nem esse aqui, ó, um mês de 2021 e 2 meses de 2022, um mês de 17 e um mês de 19, isso me soou muito estranho. Eu falei, bom, vou analisar. Quando eu fui analisar, primeiro foi analisar o produto, e aí eu verifiquei que, primeira coisa, a perita ela fez uma interpretação do texto da lei diferente de como a lei se apresenta, ou seja, emitiu opinião pessoal, que eu já mostrei para vocês que é vedado pelo Código do Processo Civil. Ela coloca que a caracterização é para derivados de petróleo em geral, e não. O texto da lei é taxativo, hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. Ponto final. Lá nesse texto está escrito que a caracterização da insalubridade é para substâncias que são derivadas do petróleo, porém que sejam substâncias cancerígenas. Então existe uma clara definição de que a caracterização é em função daquilo que faz mal, que gera mal à saúde do trabalhador. Se uma substância não causa mal à saúde do trabalhador, não tem como ela ser considerada como insalubre. E o anexo 13 ele é muito específico nesse ponto. E eu fui me dedicar a estudar essa questão
para poder entender e poder contestar. E eu vi que ele faz menção, e existe já jurisprudência em cima disso, de hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos que fazem mal realmente ao trabalhador, que são cancerígenos. E esse produto é outro tipo de hidrocarboneto, é hidrocarboneto alifático. Opa, peraí, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está comparando coisas diferentes. É a mesma coisa você falar que médico é tudo igual. Não, você tem médicos que são pediatras especializados em pediatria que vão tratar de um assunto específico. E você tem médicos ortopedistas que vão tratar de outros assuntos específicos. Hidrocarbonetos, cada um tem a sua característica própria. Então não dá para juntar tudo num balaio de gato. Vejam que ter a interpretação técnica nos abre a possibilidade de gerar uma ampla impugnação, inclusive com dados do próprio fornecedor do produto, que na ficha de informação de segurança do produto está escrito aqui. Então, qual o erro da perita aqui? Não se atentar às características técnicas do produto e não se atentar ao que tecnicamente se caracteriza insalubre, para poder o quê? Juntar os dois e fazer uma comparação. Isso aqui cabe dentro disso? Ou seja, a caracterização desse produto como insalubre cabe dentro do anexo 13? Tecnicamente, é compatível? É viável? Ela não fez isso. E aí, quando você começa a estudar o assunto, você começa a ir contra tantos argumentos que você vê o tamanho do absurdo que foi colocado. Existe aqui a lista nacional de agentes cancerígenos, o produto não consta lá, ou seja, ele não gera mal à saúde do trabalhador. E na própria ficha de informação de segurança do produto diz isso. Então, não há justificativa técnica, e isso é um erro gigantesco. Não existe dados científicos para que a perita gerasse essa caracterização. Sendo assim, ela infringe o regulamento da produção da prova pericial, que é o Código do Processo Civil. Então, um ponto eu já tinha tratado, já tinha achado o erro da perita, no caso, com relação à caracterização do produto. Aí eu fui analisar a questão dos períodos. Quando eu me deparei de que a perita ela tinha caracterizado a insalubridade nos períodos em que o reclamante não tinha o registro do creme de proteção para as mãos na sua ficha de EPIs. Então, ela não olhou a documentação que a empresa colocou nos autos do processo. Eram muitos, eram 288 substituídos. Uma ampla carga documental que havia para ser analisada, e ela não se atentou a isso. Que nem no caso desse substituído, ela caracterizou a insalubridade no período de julho e agosto de 2019. E aí, eu puxei a ficha de registro da pessoa. Ela esteve de férias no período. Ela entrou de férias no final de junho e voltou de férias no final de julho. E ela tinha recebido um creme de proteção um pouco antes de sair de férias. Ou seja, ela recebeu o creme de proteção, alguns dias depois ela saiu de férias. Quando ela voltou, ela ainda tinha aquele creme de proteção para utilizar. E aí, em agosto, quando aquele pote acabou, ela pegou outro. Ou seja, ela não trabalhou sem proteção alguma. Então, a perita ela não se aquestou a uma questão teórica, que é o período de férias. Fora isso, um outro erro cometido foi sobre as alegações dos próprios substituídos dentro do caso. Substituídos são os funcionários da empresa quando o processo é dado pelo sindicato. Esse mesmo funcionário ele foi ouvido durante a perícia, porque ele é funcionário da empresa ainda. E ele falou com todas as palavras para a perita que eu sempre trabalhei utilizando creme de proteção para as mãos. Então, ela não levou em consideração a informação dada pelas pessoas e não levou em consideração as informações dos documentos. Todas as informações teóricas sobre o assunto que estava sendo tratado, ela simplesmente desconsiderou. E isso é mais um erro gigantesco. Por quê? Porque o Código do Processo Civil prevê que tanto o assistente quanto o perito, para a produção do seu trabalho e esclarecimento do objeto da perícia, podem se valer de todos os meios necessários para esclarecer o caso. E ela não se utilizou de todos os meios. Então, eu abordei tudo isso na minha impugnação. E aí, ela apresentou aqui esclarecimentos. Ela apresentou aqui alguns esclarecimentos. E retificou o laudo pericial em função das informações prestadas. Aqui, ó, não esteve exposto ao agente, neutralizado conforme o documento, estava de férias, não trabalhou em condição insalubre, estava de férias. Então, quando você aborda o erro mostrando o porquê, você consegue de forma inequívoca impugnar aquele laudo, fazendo até mesmo com que o perito volte atrás. Esse outro caso aqui, um erro muito comum
que muitos profissionais acabam deixando passar batido, que é a utilização de legislação desatualizada. Esse caso aqui, a perícia foi realizada e o processo é de 2020, a NR6 foi alterada em 2019 e o perito utilizou um texto da norma desatualizado para justificar a caracterização. Então, ele tem que utilizar a legislação aplicada à época. Se ele utiliza um texto desatualizado, isso é um erro crasso que um laudo pericial feito com base na legislação desatualizada não deve ser levado em consideração para definição do caso. E um outro ponto é que ele levou em consideração apenas as informações dadas pelo representante da empresa. Como obtido durante a perícia por meio do supervisor do setor, ele fala que a exposição é eventual. E a informação do reclamante? O reclamante falou para ele, olha, todo dia eu faço isso utilizando esse produto. Então, foi uma atuação que gerou a descaracterização da insalubridade, porque ele utilizou a legislação desatualizada e porque ele levou em consideração apenas a versão de uma das partes. E na impugnação nós abordamos tudo isso, para que o advogado tivesse subsídios para, na instrução, requerer uma nova perícia. São coisas que parecem que não fazem... são simples, às vezes, mas são coisas que costumeiramente ocorrem. Então, quando você consegue identificar esse tipo de erro e consegue abordar na sua impugnação, mostrando o porquê que aquilo é errado, o porquê que aquele laudo pericial não deve ser levado em consideração na definição da sentença do caso, o porquê que deve ser realizada uma nova perícia, você consegue dar subsídios, ou ter subsídios, se você é o advogado que está atuando no caso, para gerar argumentos e conseguir o amplo resultado, a ampla defesa para o seu cliente. Esses são apenas alguns dos erros que nós encontramos em laudos periciais. Essas são apenas algumas das abordagens que eu utilizo dentro da metodologia que eu criei. A metodologia completa e os outros erros que existem, eu mostro lá no curso completo que eu tenho, que é Expert em Impugnação. Nesse treinamento, no Expert em Impugnação, eu coloquei toda essa metodologia que você viu aqui de forma organizada, de forma estruturada, lógica, com ferramentas de apoio e aceleração. E ela serve para quem tem conhecimento básico, serve para quem já tem um conhecimento avançado e vai conseguir melhorar ainda mais as suas alegações, as suas manifestações, como diz a lei. Serve para quem quer um conteúdo aplicável, prático, direto ao ponto, que não tem tempo a perder. Serve para quem deseja impugnar todo tipo de laudo, independente do caso, se é individual, se é coletivo, se é para reclamante, se é para reclamada. Por quê? Porque tem todas as estratégias práticas com exemplos reais que possam ser aplicados imediatamente. Então, aqueles profissionais que gostam de fazer a impugnação, que gostam de atuar utilizando exemplos como base para desenvolver o seu raciocínio, o Expert em Impugnação ele é pensado justamente para isso. Para aqueles que desejam maior compreensão das normas de segurança, para aqueles que desejam entender como interpretar a norma para aplicar no laudo. Porque muitos profissionais acabavam não tendo sucesso nas suas impugnações, porque não abordavam questões técnicas. Então, nós inserimos dentro do Expert em Impugnação toda a parte de interpretação técnica da legislação que se aplica às questões de insalubridade e periculosidade. E para aqueles profissionais que querem ter acesso às táticas e aumentar a chance de sucesso nas impugnações. Porque, de verdade, uma impugnação ela só faz sentido se ela for para gerar resultado no caso. Para enrolar, você não precisa elaborar nada muito robusto. Você elabora qualquer documento ali falando que você não concorda com o laudo pericial e pronto, você já enrolou. Só que isso não vai gerar resultado. Por quê? Porque não tem o princípio da intencionalidade inserido. Você não elabora argumentos e estratégias de forma intencional para chegar no resultado. E você só consegue fazer isso quando você consegue enxergar os erros do laudo pericial. Então, dentro da Expert em Impugnação, existe uma estrutura completa e pensada para que você chegue do ponto A ao ponto B o mais rápido possível, tenha um GPS de como elaborar as impugnações e como gerar o resultado para o seu cliente. O primeiro estágio é a metodologia, perícia sem segredo efetivamente, onde eu vou mostrar as bases da metodologia, os conceitos para que você possa sustentar os seus argumentos, sustentar toda a documentação, para que você entenda todo o conceito, toda a forma de pensar a impugnação. E a partir daí, sim, conseguir fazer uma análise preliminar do caso. Essa análise preliminar é onde você vai desenvolver as estratégias, onde você vai enxergar os pontos falhos, onde você vai conseguir captar quais são os pontos estratégicos que valem a pena ser abordados na impugnação para gerar o resultado para o seu cliente. Depois disso vem a análise da legislação, porque aqui está inserida toda a parte legal e a parte técnica. Então, você entende
entende a base para fazer a impugnação, entende como achar os pontos falhos e definir as estratégias, entende toda a parte legal para aplicar na sua contestação. Além da parte legal, você tem aspectos técnicos, conceitos que são relacionados à engenharia de segurança do trabalho, que não são comuns a todos os profissionais da área de segurança, porque não são amplamente ensinados nos cursos técnicos ou no curso de pós-graduação, que não são comuns aos advogados que trabalham no direito trabalhista. Por quê? Porque não é matéria deles isso, é matéria da área de segurança. Mas são esses aspectos técnicos que vão nos dar subsídio para ligar toda a parte teórica com a parte legal e formar uma ampla e robusta argumentação para depois fazer a impugnação na prática, utilizando casos reais para você enxergar como você vai aplicar no seu caso. Além de toda a metodologia completa, você ainda vai ganhar as minhas impugnações e argumentos técnicos para você se basear e adaptar para os seus casos. Tem diversos exemplos de impugnações minhas com toda a argumentação técnica que eu desenvolvi, todo o racional, para você só pegar e adaptar para o seu. Então tem de ruído, tem de hidrocarboneto, tem de álcali cáustico, de calor, de frio, tem de agente químico, agente biológico que, nossa, chove por conta das limpezas de sanitários e teses atualizadas, com base, por exemplo, no NR38, que é uma norma que entrou em vigor esse ano e que você pode utilizar como base para desenvolver o seu raciocínio e a sua impugnação. Tem ainda um guia normativo com todas as normas, todas as súmulas, toda a jurisprudência ligada às questões de insalubridade e periculosidade. É um treinamento completo de impugnação, o único curso de impugnação que existe no país. Não existe nenhum outro. Então, é um treinamento prático de ponta a ponta, com todo o checklist, todo o material de apoio, toda a metodologia, acervo de modelos, guia normativo, com norma, súmula, jurisprudência, tudo para você usar imediatamente. Você ver, rever, consultar, reconsultar, tirar todas as suas dúvidas e tudo isso durante um ano, onde eu poderia facilmente cobrar aí mais de R$ 1.000 nesse treinamento. Porém, ele vai ser vendido a R$ 797. Só que não, porque hoje nós estamos fazendo o lançamento do Expert Impugnação, com um curso totalmente remodelado, repaginado e atualizado, com toda a legislação atualizada. Então, nesse lançamento que nós estamos fazendo hoje, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 59,70 para ter tudo isso à sua disposição, à disposição dos seus clientes, para você gerar valor, gerar cada vez mais resultados e conseguir, inclusive, faturar em cima disso. Lembrando que essa oferta de lançamento, ela só é válida até a próxima quarta-feira, dia 21. Depois vai voltar ao preço normal de R$ 797. E o risco para você é zero. Por que que é zero? Porque você tem uma garantia incondicional de 7 dias para acessar o curso, assistir, entender como é que funciona, ver a minha metodologia. Se você não quiser, tá tudo bem. Você é só nos comunicar que você tem o seu investimento de volta. Tá? Acesso imediato aos 2 primeiros módulos, porque os demais vão ser liberados na sequência. Eu quero que você entenda de fato toda a forma racional com que nós desenvolvemos essa metodologia. E caso eu liberasse tudo de uma vez, pode ser que as coisas ficassem encavaladas, e então nesse lançamento você vai ter acesso já imediato aos 2 primeiros módulos e o restante dos módulos vão ser liberados na sequência. Você pode assistir pelo notebook, pelo celular, pelo tablet, você só precisa ter uma conexão de internet, simples assim, e no seu tempo, conforme a sua demanda. Vagnão, eu tenho uma impugnação para fazer para amanhã, vou passar a madrugada, eu vou conseguir já utilizar a metodologia? Sim, você já vai conseguir utilizar a metodologia. Eu já vou te dar a base para você atuar. Os outros módulos vão ser liberados na sequência. Agora, a escolha está com você. Você tem 3 opções. Primeira coisa, fingir que não conhecer essa técnica e continuar do mesmo jeito. Tá tudo certo. É uma opção sua. Você pode continuar fazendo as suas impugnações sozinho, sem ajuda, na base da tentativa e erro, que nem eu fiz lá no começo, e quebrei a cabeça, levei porrada pra caramba, bati muita cabeça, escutei muita bronca. Olha, foram tempos muito difíceis quando eu fazia sem ter uma metodologia aplicada, porque o cliente espera o resultado, não tem jeito. E quando você não consegue gerar o resultado para o cliente, sempre vem a frustração e a culpa recai, não tem como isso, né? Então, fazer sozinho é realmente, olha, é o pior dos cenários, eu diria.
dia, porque você bate cabeça, você perde tempo, perde dinheiro, o resultado não sai como é esperado, você frustra o cliente, é terrível. Ou você pode aproveitar esse desconto e melhorar efetivamente seus resultados com uma metodologia que já foi testada, aprovada, tendo todo o suporte ali necessário, todas as informações necessárias, todos os exemplos necessários para você gerar os resultados aí para os seus clientes, tá? Depende agora somente de cada um de vocês de entender se realmente é para você ou não ter uma metodologia estruturada, testada, validada e chancelada para que você possa cada vez mais melhorar a sua atuação, para que você possa cada vez mais gerar valor no seu trabalho e rentabilizar isso dentro da sua atuação no seu dia a dia, ok? A oportunidade de gerar resultados, de aumentar o conhecimento, de melhorar a sua atuação, de se tornar um profissional mais completo, está na sua mão agora. Muito obrigado, fiquem com Deus e vamos juntos, porque juntos nós vamos muito mais longe. Valeu, galera!